Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula daqui da Top Invest. Hoje nós vamos tratar sobre a Comissão de Valores Imobiliários, lembrando sempre que essa é uma videoaula que faz parte do conteúdo que nós temos sobre a CVM, junto com um artigo completo lá no nosso site, que é www.topinvest.com.br. Para a gente começar a estudar a CVM, então, o que é a CVM? Assim como o Banco Central, a CVM é uma autarquia ligada diretamente ao Ministério da Fazenda e também é subordinada ao Conselho Monetário Nacional. A Comissão de Valores Imobiliários, então, é composta pelo presidente e mais 4 diretores, sendo eles todos nomeados diretamente pelo presidente da República. Para serem nomeados tanto o diretor ou o presidente da CVM, eles devem provar a reputação ilibada, né? Eles nunca podem ter cometido nenhum delito e ter competência comprovada na área de valores imobiliários. A CVM foi instituída em 1976 pela Lei 6.385, que cria então a Comissão de Valores Imobiliários com a função de zelar pelo melhor funcionamento do mercado de capitais e incentivar a poupança em capital social das empresas. Essa poupança é do longo prazo, tá? Investir nas ações como se sócio das empresas, não o lado especulativo da Bolsa de Valores. E a CVM vai ser então a autoridade máxima de todo mundo que trabalha nesse mercado, sejam as empresas de capital aberto, os gestores de carteira, as corretoras de valores, enfim, todo mundo. Mas então, o que são os valores imobiliários? Vamos lá, bem simples. Os valores imobiliários são as ações, os debêntures, os cupons e os bônus de subscrição dessas ações, os certificados de depósito de valores imobiliários, as ADRs e as BDRs, por exemplo, que são... como é que eu vou explicar para vocês? Basicamente são as ações de outras bolsas de valores negociadas naquela bolsa de valores. Por exemplo, as ações da Apple que são negociadas na Bovespa são BDR, que são Brazilian Depositary Receipts. Tá? Os títulos criados pelas sociedades anônimas, a critério do Conselho Monetário Nacional, como as debêntures, ali citada. É importante a gente ressaltar que não fazem parte dos valores imobiliários os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, sendo assim, então, que os títulos do Tesouro Direto não são fiscalizados pela CVM, porque não são valores imobiliários. E títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira também não são fiscalizados pela CVM, somente pelo Bacen. Voltando aqui, então, o que é a CVM? Basicamente, ela vai trabalhar com os investidores, protegendo eles, fiscalizando as empresas de capital aberto, assim como as intermediadoras desse mercado, que são as bolsas de valores, e as corretoras de valores e os agentes autônomos de investimento. 6 quadrinhos importantes aqui para vocês: os objetivos, as competências, a jurisdição, autorizações, fiscalização e as penalidades aplicadas pela CVM. Começando então, obviamente, pelos objetivos. De acordo com a Lei 6.385, que foi a mesma lei que criou a CVM, vai estipular os objetivos dela, que são estimular a formação de poupança e aplicação em valores imobiliários, promover a expansão e funcionamento eficiente, regulando o mercado de ações, assim como estimular as aplicações permanentes no capital social das empresas, assegurando o eficiente funcionamento e regulando os mercados de bolsa de valores e o mercado de balcão. O mercado de balcão organizados é bem semelhante à bolsa de valores, a gente vai ver em um próximo vídeo, tá? Proteger os investidores de valores imobiliários contra emissões fraudulentas, atos ilegais de administradores ou acionistas controladores das companhias de capital aberto ou mesmo administradores de carteira, coibir fraude ou manipulação dos valores imobiliários, por exemplo, os rumores que são soltados no mercado da quebra de uma empresa, por exemplo, criando grande volatilidade nas ações e beneficiando alguém, e assegurar o acesso ao público às informações sobre o mercado de valores imobiliários e as companhias que o tenham emitido. Buscando lá no site da CVM, você encontra as principais informações financeiras sobre todos os títulos e as empresas que negociam em bolsa de valores ou têm valores imobiliários. Também vai observar as condições da utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional quanto a comissões ou outras taxas de juros. As competências, então, em prol daqueles objetivos, são regulamentar as sociedades anônimas de acordo com a política estabelecida no Conselho Monetário Nacional e a Lei das Sociedades Anônimas, administrar o registro das companhias abertas, fiscalizar permanentemente as atividades e serviços do mercado de valores imobiliários, assim como todas as partes envolvidas, como a gente explicou antes, então, tanto as empresas de capital aberto que vão emitir os valores imobiliários, quanto os intermediadores e até mesmo os clientes dessas instituições. Propor ao Conselho Monetário Nacional a fixação de preços máximos de comissões, emolumentos e qualquer outras taxas de cobranças.
pelas corretoras de valores mobiliários ou mesmo pela Bolsa de Valores, e fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dando prioridade às que não apresentarem lucro em balanço ou deixarem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. Com base nessas competências, a gente tem a jurisdição. Obviamente, como uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, ela vai ter a jurisdição em todo o território nacional e todas as empresas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários, como as companhias abertas, os fundos de investimento, os administradores dessas carteiras, os gestores dessas carteiras, os consultores de valores mobiliários, os analistas de valores mobiliários, que são aqueles portadores de CNPI que indicam os investimentos, os agentes de investimento, que são aqueles que repassam aos clientes essas análises, enfim, todo mundo que faz o funcionamento desse mercado de valores mobiliários ser possíveis. As autorizações. É importante lembrar que tudo nesse mercado de valores mobiliários, para funcionar, depende, obviamente, de autorização prévia da CVM, como a distribuição, a emissão, a negociação ou a mediação de valores mobiliários. Isso aqui é muito importante ressaltar, porque a Bolsa de Valores funciona com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, porém ela é sempre supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários. Em território nacional, então, jamais pode haver a emissão pública de valores imobiliários sem o prévio aviso da CVM, assim como as empresas e instituições permitem o funcionamento desse mercado. Os profissionais que trabalham nesse ramo também são fiscalizados pela CVM, que são os analistas, os agentes de investimento e os gestores de carteira. Tá, pessoal? A fiscalização. A CVM fiscaliza todos os valores imobiliários. Ela vai examinar os registros contábeis, vai intimar os referidos a prestar informações sobre a pena de multa, requisitar informações a qualquer órgão ou empresa pública, determinar que os referidos republiquem as correções ou aditamentos nas demonstrações financeiras. Sempre que houver algum balanço e tiver algum erro, essa empresa vai republicar esse balanço, tá, com ordem da CVM em todos os meios de circulação, ressaltando que é uma republicação devido a erros, tá? E vai apurar, também mediante inquérito, os atos ilegais dos participantes dos mercados, aplicando então as devidas penalidades. Quais são essas? Muito simples, são 5 tipos de penalidades: a advertência, como primeira forma, a multa, como uma segunda forma, a suspensão, que é uma proibição temporária da circulação desses valores imobiliários, então a inabilitação e a cassação do registro dessas companhias. Para facilitar então o entendimento de vocês, a gente criou 2 quadrinhos aqui embaixo. Para esquematizar, a CVM vai sempre proteger o investidor, você, pessoa física ou a empresa, e vai fiscalizar as empresas de capital aberto, que são os emissores desses valores imobiliários, e as corretoras, as gestoras, administradores e os auditores desses valores imobiliários. Então a CVM sempre vai fiscalizar quem oferece serviço para proteger o investidor, que é menor parte. Também tem aqui o esquema do Conselho Monetário Nacional, onde a gente tem o Banco Central do Brasil para o lado financeiro do mercado e a CVM para o mercado de capitais, fiscalizando as companhias abertas e as bolsas de valores. Lembrando sempre para você que vai fazer a prova, resolva o maior número de exercícios possíveis, porque a prova é sempre elaborada pelas mesmas pessoas, sempre com o mesmo conteúdo. Então, quanto maior número de questões você resolver, mais você vai estar a par do assunto. A gente tem um simulado gratuito no nosso site, online interativo. Convido vocês todos a fazerem nesse link que está aqui do ladinho direito para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente fica à disposição nos comentários ou mesmo pelo e-mail que é atendimento@topinvest.com.br. Convido a todos a assistirem esses outros vídeos que estão aqui dispostos para vocês. Peço a gentileza que cliquem em gostei no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal para ajudar a gente a continuar oferecendo aulas para vocês. Muito obrigado e bons negócios a todos.